Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Veja no versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Imagina a igreja, dia de domingo, preparado para a ceia, salão lotado, aí Eutico cai. Veja que situação. A gente sabe que há imperfeição nas igrejas, a gente sabe, certo? Mas aquele jovem sentou ali na janela, provavelmente não tinha lugar para ele sentar, aí ele foi sentar na janela. Os jovens geralmente são mais audaciosos, né? Gostam mais de avançar nas coisas. E ele sentou lá na janela. Só que Paulo falou muito. O povo estava querendo ouvir Paulo. E a Bíblia não nega, né? Não esconde que o discurso prolongado, né? Longo de Paulo, isso aí, demorou da pregação. Provavelmente Eutico deu aquela pescada, né? Aquela para fora, não foi para dentro, foi para fora. Agora imagine ali se naquela hora, né? Eu não sei, não tem registro nenhum sobre isso. É só uma ideia. Alguém dizer assim, puxa, se Paulo não tivesse pregado tanto, não tinha acontecido isso. Não é isso? Alguém pode até ter dito isso. Não é? Agora, o que acontece aqui como lição, queridos, é o seguinte. Existem muitos crentes hoje que estão dormindo nas janelas da igreja. Existem muitos crentes. E estão caindo dessa janela para o mundo. Caindo para o mundo. E eu fico pensando, por que naquela igreja alguém não chegou para Eutico e disse assim, Eutico, desce daí, sai daí, tu vai cair. Não teve ninguém para ir alertar, estava todo mundo tão empolgado com a pregação de Paulo e não olhou para o lado. Muitas vezes a gente fica empolgado com o trabalho da igreja, com as coisas da igreja, com o dia a dia da igreja e esquecemos de olhar para o lado. Porque ao nosso lado tem muitos irmãos Euticos, ao nosso lado tem muitos vizinhos Euticos, no nosso trabalho tem muitos Euticos, na escola tem muitos Euticos, que a gente precisa chegar perto dele e bater. Ó, sai daí, você pode cair. Lá no passado teve Paulo, hoje não tem, talvez não tenha alguém que faça você reviver. Isso significa, queridos, que Deus espera que você seja um crente vibrante, tudo bem, seja um crente vibrante, né? Que não fique em cima do muro e que tenha a preocupação de ser vigilante, atentos aos perigos do mundo. A igreja precisa disso. A igreja não é aquela história assim, né? Cada um no seu quadrado. A igreja não é assim. Nós somos corpo, precisamos cuidar um do outro. Então, quando você observar um irmão dormindo espiritualmente em cima da janela, não o deixe quieto. Faça a sua parte. Mantenha-o acordado. Estenda-lhe a mão. É importante isso. O versículo 9 diz assim, ó, descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Olha que coisa interessante, Deus espera que nós sejamos adoradores, que nós gostamos da palavra, que nós sejamos luz, não é? Mas Deus espera de nós, ou espera de vocês, que vocês abracem os mortos. E aí, pastor,
Eu tenho que ir para o cemitério para estar abraçando os mortos? Não. Aí fora tem uma população enorme mortas em delitos e pecados. E nós precisamos abraçar essas pessoas. Se lá no templo, na hora que Eutico caiu, alguém murmurou lá numa fofoquinha, se Paulo não tivesse demorado, não tinha acontecido isso. Agora, o efeito é diferente. Paulo desce as escadas, terceiro andar, não tinha elevador, tá? Descia as escadas. Aí, ao ver o jovem morto, abaixou-se sobre ele, o abraçou com amor e falou palavra de fé para os irmãos. Palavras de fé para os irmãos. Ele está vivo. Não estava todo mundo chorando, se lamentando. Não é? Paulo fala que ele está vivo. E nesse abraço de amor de Paulo, Eutico ressuscitou. Aí fora tem tanta gente precisando desse abraço nosso. Ah, pastor, está em pandemia. Não, entenda, é o abraço espiritual, tá? Chegar perto. Tem tanta gente precisando disso para se ressuscitar. Precisando desse abraço para ressuscitar. Por isso nós precisamos agir como Paulo. Ao invés de declarar desgraça aos outros, devemos declarar que há vida em Jesus Cristo e que se levante para adorar a Deus. Paulo, quando chegou junto de Eutico, ele talvez não disse assim: Eutico, quem mandou tu sentar na janela? Se tu não tivesse sentado, tu não tinha caído. Paulo não fez isso, não criticou. Às vezes nós queremos ser juízes dos outros. E a palavra nos diz que nós devemos agir com fé e com amor, porque só assim nós podemos ressuscitar alguns irmãos que estão na janela e aqueles que não são do nosso meio ainda, mas são ovelhas que estão fora do redil, que possam ouvir a palavra de ressurreição. Paulo não disse a morte está nele. Paulo disse nele a vida. Isso é que é interessante, a vida. Por isso que a igreja precisa abraçar os mortos. Existem muitas vidas saindo da igreja sem receber uma palavra. Aí a gente bate no peito e diz assim: saiu dos nossos porque não era dos nossos. Será que não era dos nossos? Ou a gente deixou de dar uma palavra a essa pessoa? Há pessoas saindo da igreja porque não são visitadas. Tem pessoas que não recebem nenhum telefonema. Ninguém procura saber como está. Mas nós somos a igreja corpo de Cristo. Somos irmãos. Você ouviu Instantes com Deus.